Bem, fechamos então o vídeo anterior falando da área de um paralelogramo. Base vezes altura, porque você consegue projetar essa região para o outro lado e fechar como retângulo. Que tal falar agora da área de um losango? A área do losango vai ser diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Então tá aqui, ó. A área vai ser diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Tá? Dzinho e o produto sobre 2. Relação extremamente importante. O que é que eu posso montar, pessoal? Vamos lá. Ó, se você pensar comigo um pouquinho, veja só. Dessa ponta até essa ponta, de um vértice ao outro, eu tenho a diagonal maior. Se a diagonal maior vale D, eu posso dizer então que esse ladozinho aqui, ó, vai ser D sobre 2. Pronto. O mesmo raciocínio eu posso aplicar para a parte de cima. Se tudo vale Dzinho, aqui eu vou ter Dzinho sobre 2. E se você concordar, eu posso assim puxar aqui, ó, colocar de verde, como o lado do losango, que vai ser a hipotenusa desse triângulo de verde que eu criei. Mas se eu criei um triângulo, que é um triângulo retângulo, automaticamente Pitágoras está autorizado a existir. Então, o lado ao quadrado é a metade da diagonal ao quadrado mais a metade da diagonal menor ao quadrado. Então, o lado do losango ao quadrado é igual a diagonal maior sobre 2 ao quadrado mais a diagonal menor sobre 2 ao quadrado. Beleza? E aqui o nosso trapézio. O trapézio eu tenho como área base maior mais, não vezes, hein? Mais base menor, a soma vezes a altura sobre 2. Então fica Bzão mais Bzinho vezes H sobre 2, tá bom? Essa fórmula escrita dessa maneira, pode ser que muita gente ache estranho, mas é a mesma fórmula que normalmente você encontra nos livros. B mais Bzinho, base maior, base menor, vezes a altura sobre 2. Então tá aqui. É esse o nosso resultado. Muito bom. Continuando. 6. Quadrilátero com diagonais perpendiculares. Observe que esse cenário acontece tanto no quadrado, como acontece também no losango. As diagonais são perpendiculares. No quadrado também. Então, observe que eu posso calcular a área de qualquer quadrilátero, caso aconteça essa característica de ter as diagonais perpendiculares. Você vai ter assim, diagonal maior, diagonal menor, o produto sobre 2 como sendo a área. Então, produto das diagonais sobre 2. Ok? Muito bom. Tiago, a mesma forma do losango? Sim, a mesma forma do losango. Eita, chegou a parte boa. Triângulo, que é a figura que mais aparece, pessoal, na nossa questões de geometria. Se eu tiver que apostar, Tiago, não vou estudar tudo isso. Pessoal, nesse quarto vídeo eu vou praticamente encerrar a parte teórica. E vamos no quinto já começar a parte de exercício. Fechar realmente agora só exercitar. Perturbar o juiz de vocês com vários exercícios. Aí você diz assim, mas Tiago, se eu for pensar um pouco, eu tenho aqui várias figuras. Quadrado, pentágono, hexágono. Vamos então falar, pessoal, das áreas dos triângulos. Esse triângulo que eu estou me referindo é, sem sombra de dúvida, a figura que mais aparece nas questões de concurso de modo geral. Quadrado aparece muito, sim, losango também, trapézio nem se fala, mas nada se compara, pessoal, com a quantidade de questões que nós temos de triângulos.
Então, se você tiver que priorizar, discuta comigo essa parte. Eu vou fazer praticamente esse vídeo só discutindo triângulos. Então, é fundamental que você trabalhe com ele, tá bom? Vamos lá. Então, olha só. Vamos falar da área de um triângulo qualquer, sem nenhum padrão pré-estabelecido, certo? Por enquanto, triângulo qualquer. Vai ser a base vezes a altura sobre 2, que é o que você já está acostumado. Vou te mostrar. Aqui, a base, a altura sobre 2. Não preciso dizer que a altura é sempre perpendicular à base. Então, B vezes H sobre 2, que é a mesma coisa que multiplicar por 1/2, né? Dá no mesmo. Pronto. E aqui, nós encontramos. Quando você chega desse lado, o que é que nós vamos ter? O mesmo triângulo. Mas, Thiago, eu não estou vendo a altura. Na realidade, todo triângulo tem 3 alturas. Uma altura que pode ser projetada em função de cada vértice, atingindo o lado oposto de forma perpendicular. Mas nesse caso, do desenho que já está montado, a base vai ser esse pedacinho aqui, é isso mesmo, ó, a base. E a altura vai ser justamente a distância de forma perpendicular, partindo desse vértice, até encontrar a base, ó, ou a projeção da mesma, projeção da base, de forma perpendicular. Tá aí, ó, essa é a altura. Então, base vezes altura sobre 2. Continuando. Isso para um triângulo qualquer é a fórmula mais conhecida de todos vocês. Justamente a área do triângulo através de base vezes altura sobre 2. E todas vamos partir daí. Mas se o triângulo tiver algumas características já, digamos assim, pré-estabelecidas, então fica mais fácil. Se for um triângulo, por exemplo, equilátero, que é o que eu vou mostrar agora, como é que eu faço para calcular essa área? Vamos lá. Lembrando, se o triângulo for equilátero, como é que vai ficar? Deixa eu te mostrar. Ó. Tá aqui, ó. Triângulo equilátero. Tiago, de onde é que eu vou tirar essa área? Sabe uma coisa? Deixa eu fazer assim. Ai, perdão, pessoal. Acabei espirrando aqui. Vou tirar esse rapazinho que tá aqui, ó. E vou construir essa área com vocês. Pronto. Deixa eu te mostrar. Afinal, é hora de forçar o raciocínio. O triângulo não é base vezes altura sobre 2? Então, eu posso dizer que vai ser base, que está aqui, base, vezes altura, sobre 2. Está aqui a altura, ó. Então, base vezes altura sobre 2. Vou apertar, mas dá para fazer, bem aqui nesse cantinho. A área vai ser igual. Base, substituindo, a área vai ser 1/2, ninguém vai reclamar se eu escrever assim, né? Ó, 1/2, vezes a base, que é L, a base, vezes a altura. Mas observe que a altura de um triângulo que é equilátero. E eu já mostrei que a altura do triângulo equilátero, eu demonstrei, fiz questão de demonstrar. Cadê? Tá aqui, ó. É L raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou usar a meu favor agora. L raiz de 3 sobre 2. Assim, se você multiplicar, eu tenho a área que vai ser igual. A área que vai ser igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Que era, sim, o que eu tinha aqui, ó. Se você observar, ó.
Justamente, ó. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Certo? Só que aqui eu vou deixar da forma como normalmente nós usamos. L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Então, tá aqui. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Perfeito. Essa é a área. E aqui eu mostrei de onde é que vem. Próximo passo. Mostrar a área de um hexágono regular, tá? Que é o hexágono que você pode encontrar na sua prova. O hexágono, meus amigos, você vai encontrar uma figura, um polígono com 6 lados iguais, certo? Hexágono regular. Algumas características você vai observar. O que você vai encontrar? Deixa eu montar aqui os lados. L é igual a esse lado de azul L, que é igual a esse lado L, L, L e L. E aqui eu vou ligar as diagonais, tá? 1, 2 e 3. Pronto. 1, 2 e 3. Tiago, e aí? E aí você vai ter a melhor parte. Preste muita atenção no que eu vou concluir agora. Esse ângulo que fica aqui no meio, pessoal, claro que é o ângulo de uma volta 360 graus. Se você dividir em 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, 360 dividido em 6 partes, você tem 60 para cada. 60, vou colocar de vermelho para dar um destaque maior. Então, 60, 60, 60, 60. Faz em todos não, 60. Só que detalhe, esse lado de vermelho que está aqui, ele é exatamente igual a esse lado de vermelho que fica aqui, certo? Beleza. Então, se isso acontece, eu tenho um triângulo, entre aspas, por enquanto, só isósceles, certo? Esses dois ângulos que eu estou colocando de azul são ângulos o quê? Iguais. Porque se aqui eu tenho 60, e eu sei que esse lado de vermelho é igual a esse lado de vermelho, porque a distância do centro aos vértices é sempre a mesma, o que é que eu vou ter? Dois ângulos, já que são dois lados iguais, dois ângulos congruentes. Se um ângulo que ficou lá em cima já tem 60, a soma dos outros dois tem que dar o quê? 120. Por que 120? Porque tem que fechar 180. Se a soma tem que dar 180 e um é 60, a soma dos outros dois tem que dar 120, mas são iguais. Portanto, 60 para cada lado. Conclusão, é isso mesmo. Você tem um triângulo isósceles que se transformou agora em um triângulo equilátero. Todos os lados são iguais. Tá aí, ó. Conclusão. E onde é que você quer chegar com isso, Thiago? Que se esse lado vale L, esse lado vale L, e esse lado vale L, e eu posso, então, concluir que esse triângulo que está aqui, que você está vendo, é justamente um triângulo equilátero, só que multiplicado por 6. Então, a área do hexágono é, na realidade, 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Logo, para você não ter que decorar a fórmula pronta, monta comigo. A área do hexágono, Hzinho de hexágono, é igual a 6 vezes a área do triângulo equilátero, TL, triângulo equilátero. Então, a área do hexágono vai ser 6 vezes essa área aqui, a área do triângulo equilátero. Terminamos de demonstrar. Vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Posso aproveitar o embalo para simplificar por 2. Fico com 2 e fico com 3. Dessa forma, a área do hexágono vai ser igual a 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2.
Tiago, é impressão minha ou a fórmula que tem aqui na apostila está diferente? Não, não, pessoal. É absolutamente a mesma fórmula. A mesma fórmula. Ó, 3, que multiplica a raiz de 3 vezes L ao quadrado sobre 2. A mesma. Só que eu tirei aqui o L ao quadrado e deixei aqui do lado, ó. Então, 3 raiz de 3 sobre 2 vezes o lado ao quadrado. Tá bom? A mesma coisa. Só a maneira de escrita. Então, tá aí. Só a maneira de escrever que foi um pouquinho diferente. A área do triângulo equilátero e a área do hexágono, 6 vezes ela. Pronto. Próximo. Triângulo retângulo. Pessoal, se o triângulo for retângulo, é beleza demais. O triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo 90 graus, que tem hipotenusa e 2 catetos. Pessoal, se o triângulo for retângulo, a área é o produto dos catetos sobre 2, que não deixa de ser base vezes a altura sobre 2, mas vai ser o produto dos catetos sobre 2. Olha aqui, ó. A é a hipotenusa, B e C os catetos. Então, o B faz o papel de base, enquanto que o C faz o papel de altura. Então, base vezes altura sobre 2. Daqui eu tenho a minha figura, ó. A é igual a área, é igual a B vezes C sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Beleza? Aí. Mas, Thiago, está escrito aqui de outra maneira. Não. Como eu te falei, a altura ela pode aparecer 3 maneiras dentro do triângulo. Aqui eu coloquei a altura como sendo cateto C. Mas aqui, observe que o ângulo 90 graus está lá em cima, ó. Então, a altura projetada sobre a base A, ó, vai ser essa daqui. Então, vai ficar A vezes B sobre 2. Na realidade, não é B, é A vezes H. Corrigindo aqui, ó. A vezes H, tá certo? Pronto. A vezes H sobre 2. Onde A vezes H, onde o A está fazendo agora o papel da base, então A vezes H igual a B vezes C, tá bom? Mas evite usar esse primeiro método. Priorize sempre trabalhar com um triângulo retângulo, usando os catetos, um como base e o outro como altura. Bem, quando é que você vai usar essa quinta forma para o cálculo da área de um triângulo, que é a tão famosa fórmula de Herão, que é quando você quer construir a área em função dos 3 lados do triângulo. Vamos imaginar que, infelizmente, você olhou para a figura e não conseguiu encontrar a base e a altura, mas você consegue, não tem um ângulo também, mas você conseguiu enxergar o quê? Os 3 lados do triângulo. Com os 3 lados, eu consigo montar, eu consigo resolver? Sim, eu consigo montar, eu consigo resolver usando a fórmula de Herão. Como é que eu faço? Bem, a área vai ser o seguinte. Montando aqui. A área vai ser a raiz quadrada. A área vai ser a raiz quadrada do produto P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Tiago, tudo bem. O A, o B e o C, eu sei de onde vem. Mas está aparecendo um P que eu não faço a menor ideia de quem seja. O P, pessoal, é o semiperímetro, ou seja, a soma dos lados dividido por 2. Então, aqui, você vai ter, se você quiser usar a altura, né? Aqui, ó. Pronto. Então, tá aqui. Ó. Esse rapazinho vai te dar a área, onde A, B e C são os lados e o P, o semiperímetro. Lembrando que isso aqui é uma raiz quadrada, hein? Não pode esquecer dessa raiz, não. Deixa eu colocar aqui. A forma parece difícil, né? Complicada, mas normalmente sai rápido, sem problema. Onde
O P é justamente o semiperímetro que eu já havia dito agora há pouco, que é a soma de todos os lados dividido por 2. Então, tá aqui, ó. Então, o que você vai encontrar? Tiago, e essa formulazinha que tá aqui do lado, como é que eu faço? Você pode esquecer, tá? Pode esquecer. Vem cá. Mas deixa eu só explicar para não deixar nas entrelinhas. Muitas vezes, quando você começa a estudar, você encontra essa relação. Você tem os lados e ele diz que a altura é 2 vezes a área sobre A. Mas se você pensar comigo, o A está fazendo papel de base, certo? O A é a base, tá? Então, deixa eu só fazer o seguinte. Deixa eu apagar esse A e colocar a base no lugar. Pronto. Botar assim, base. Pronto. Conclusão. Se você pensar um pouquinho, você vai ter 2 vezes Azão, que é a área, é igual a H vezes a nossa base, B. Que se você passar o 2 dividindo, é claro que a área vai dar a área de um triângulo, ó. Só estou provando que vai dar certo, ó. Base vezes altura sobre 2, ó. Base vezes altura dividido por 2. E assim eu encontro a área. Aqui. Beleza? Aqui. Tá? Então isso aqui é só mesmo uma observação. Não vá se preocupar de forma intensa com essa informação, não. O que eu quero que você comece a se policiar é de achar a área de um triângulo quando você souber os lados. Pronto. A, B e C. Forma de Arão. Tem os lados? Tenho. Se você tiver apenas os lados, a área, já sabe, é a raiz quadrada do produto entre o P, que é o semiperímetro, onde o perímetro é a soma dos lados e o semiperímetro é a soma dividido por 2, que multiplica P menos A, P menos B e P menos C. Ok? E ali era só uma relaçãozinha importante. Sexta maneira de calcular a área de um triângulo. Agora, quando é que eu vou usar essa situação? Quando eu souber 2 lados e o ângulo entre eles, que aí eu pego um pouco da trigonometria. Só, teu concorrente não sabe essa maneira de calcular a área de um triângulo. Quando eu tenho 2 lados e o ângulo formado entre eles, como é que eu faço para calcular essa área? Vem cá, vai ser o produto do comprimento do primeiro lado pelo comprimento do segundo. Então, o produto entre os lados vezes o seno do ângulo entre eles dividido por 2. Então, pessoal, olha aqui. Se eu cheguei no dia da prova, encontrei lá simplesmente o A e o B, certo? Como é que vai ficar então? Tá aqui, ó. O A e o B. Imagina que você chegou no dia da prova e a única coisa que você conhece, o A e o B, e conhece esse ângulozinho aqui entre eles, ó. Teta. Beleza? Como é que eu faço para calcular a área? Vai ficar a área igual a A vezes B vezes o seno do ângulo entre eles, que é o seno de θ, dividido por 2. Dividir por 2 é o mesmo que multiplicar ao meio. Se por acaso você tiver os lados A e C, a área fica A vezes C sobre 2, vezes o seno de beta, que é o ângulo que eu tenho entre eles. E se por acaso você tiver o lado B e o lado C, a área fica B vezes C vezes o seno do ângulo formado entre eles, ó, o ângulo alfa. Tá aí. Então, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Mas lembrando que é a mesma forma, tá? Não vai inventar de ficar decorando 3, não. Aprender uma, pode esquecer as outras. É só ir assimilando em cima do que você quer. Então, deixa eu logo até tirar esse aqui logo.
para você não se confundir. Então, vou apagar, tá? Pronto. Sabe uma, sabe todas. Acabou. Áreas das figuras circulares. E aí, pessoal, como é que eu faço para achar a área de um círculo? Como é que eu faço para achar a área da coroa circular? Setor circular. Pronto. E segmento circular. Aí já vamos começar as questões. Então, para não quebrar o ritmo, áreas das figuras circulares, eu fecho a parte teórica então, pessoal, já no próximo vídeo. Encerramos a parte teórica, 5 vídeos de teoria, eu sei que é um pouco mais cansativo, porque você está vendo ali como funciona, mas a vantagem é que se você dominar um pouco mais a teoria, você automaticamente vai encarar e visualizar as questões de uma maneira completamente diferente. Até porque eu não posso ficar voltando na teoria sempre, pessoal. Então, na hora que eu pegar a questão, já digo, ó, pessoal, tem um equilátero, lados iguais, você lembra da teoria e tal, e já chega no resultado rapidinho. Então, vale a pena fazer esse sacrifício, assistir a parte teórica, lembrar como é que funciona e sempre acompanhar. Porque mesmo que você não fixe com muita segurança, porque você ainda não exercitou, tem uma vantagem. Você sabe que existe e aonde encontrar. Na hora que eu fizer o levantamento na questão, você volta e olha a parte teórica e consegue acompanhar com mais facilidade. Beleza? Então, finalizando a parte teórica no próximo vídeo com áreas das figuras circulares. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.